bem-vindo ao Fractal Revisa. Eu sou a professora Waidely Silva, nós vamos bater um papo sobre norma padrão, escrita formal da língua e variação linguística. Olha, eu já começo falando, tá tudo bem com vocês, meus bichinhos, minhas bichinhas? Acho que vocês lembram também, lê o livro, bichinho? Esse bichinha tem uma caracterização muito de uma região específica, a região Nordeste. No meu Pernambuco, eu como nordestina, não deixo de ter alguns regionalismos. Isso é o quê, professora? Vocês podem me perguntar. Isso, sem dúvida, é a diversidade linguística de um país tão rico, tão diverso em identidade cultural, em formação cultural, né? Nós sabemos que nós somos seres históricos, então o nosso falar, o nosso agir, nos comportarmos tem toda a relação com essa variação, né, cultural. E aí a gente vai bater um papinho a partir da fala de Patativa do Assaré, eu não poderia deixar de trazer um nordestino, né, em que ele fala, é melhor escrever errado, né, a coisa certa, do que escrever certo a coisa errada. Agora vamos pensar aqui. Que isso, professor? Você está incentivando os alunos e alunas a escreverem fora da norma padrão? Não. A norma padrão, escrita formal, é um conjunto de regras gramaticais, normativas, que dão uma unificação na forma de escrita. Né? Alguns gêneros textuais solicitam isso como, né, uma prerrogativa para a produção textual, como, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo Enem. Olha só, é lá o ambiente que você vai ter que escrever de forma ali com a norma padrão, tá? Obedecendo às regras de regência, concordância e todos esses desvios gramaticais ou os chamados desvios de escrita vão ser penalizados na competência 1. É por isso que a gente precisa entender que existe uma norma, né, escrita formal da língua para alguns gêneros textuais, como o texto dissertativo argumentativo, e existem ambientes em que a fala e a escrita podem obedecer a uma gramática específica de uma região social, de uma caracterização geográfica, de uma pegada profissional. Olha aí a professora usando gírias, né, para me aproximar um pouquinho de vocês, porque é uma situacionalidade de informalidade em que nós temos que nos aproximar. Então existem vários tipos de variações. É por isso que a gente tem que pensar nessa fala de Patativa, quando ele fala, é melhor escrever errado em relação a quê? A norma padrão, escrita formal. Né? A coisa certa, em que aspecto? No aspecto de princípios éticos, né? Do que escrever certo, de acordo com a norma padrão, né? A coisa errada, no que diz respeito àquilo que é falta de princípios, né? Falta de valores. Patativa, se a gente olhar essa fala dele descontextualizada, a gente não vai entender a crítica que ele está fazendo, né? Ele é um nordestino, cearense, teve pouca escolarização, não teve acesso a uma educação formal, acadêmica, e Patativa artesão, e ele também começou a viajar no mundo da poesia, começou a escrever poesia e em seus versos caracterizar um pouco da vida nordestina, um pouco do universo dele enquanto nordestino. Então ele foi muito criticado durante um tempo, como se aquilo que ele escrevesse não fosse uma literatura boa, uma literatura adequada, uma literatura canônica, uma literatura de maior valor. Nós temos, por exemplo, Chico Buarque dizendo que é um dos maiores poetas da nossa literatura popular brasileira. Portanto, o que ele está querendo criticar com isso? Olha, os que me criticam que eu escrevo errado, né, no ponto de vista da norma padrão escrita formal, porque não tem certo e errado em relação às variações linguísticas, eu estou querendo dizer que eu gosto de escrever a coisa certa, né, ao invés, né, de pensar que a minha escrita formal, ortográfica e gramatical está correta do ponto de vista da norma padrão. Né? O que ele está querendo dizer conosco? Que ele foi vítima de uma coisa chamada preconceito linguístico. É quando se estigmatiza, é quando se diminui alguém pela forma com que ela escreve, né? Ou com que ela fala, ou com que ela se expressa, quando se está mais distante das normas aí, da norma padrão ou das variantes, das variedades linguísticas de maior prestígio. É por isso que esse senhor, esse indivíduo excluído social, ele está falando exatamente isso. Né? Marcos Banho, que é um dos maiores linguistas, ele fala exatamente sobre o que é a língua, o papel da língua. Eu até coloquei aqui para eu não esquecer, viu, gente? Ele diz o seguinte, uma receita de bolo não é o bolo, né? Um molde de um vestido não é o vestido. Um mapa mundi não é o mundo.
também a gramática não é a língua. Quando ele está dizendo isso, é que nos ambientes escolares e acadêmicos, não só a norma padrão escrita formal deve ser trabalhada, mas sim o reconhecimento das múltiplas variações linguísticas que caracterizam identitariamente o nosso povo, né? O ambiente social, cultural, ético, ideológico, né? Político, inclusive, porque nós temos a língua como instrumento de poder. Nós temos a língua como a ponta de um iceberg, como diz Marcos Banho. Ele diz que a gramática é a ponta do iceberg, que é a língua. Estou até me confundindo na citação, meu Deus do céu, né? Então vamos lá. Nessa perspectiva, a gente tem que entender que existem gêneros textuais que vão utilizar, né, normas, né, gramaticais de não prestígio, como as variações, como por exemplo, português, gente. A gente sabe que a gente discutiu sobre isso na polêmica do quarto de despejo e algumas obras de Carolina Maria de Jesus que estavam sendo né, revisadas ortograficamente e gramaticalmente, mas que a equipe editorial, né, resolveu, liderados por Conceição Evaristo, outra autora maravilhosa e caracterização cultural dos pretos e pretas da sociedade brasileira, né, com toda essa caracterização do africanês, vão ali discutir que não é alterar o texto de Carolina, vai descaracterizar quem é Carolina de Jesus, o nosso debate em sala de aula, vocês lembram disso, né? Agora, vocês poderiam dizer, professora, quantas variações existem? Milhares de variações, mas nós vamos destacar algumas delas. Mas antes da gente ir para esse ponto, que a gente trabalhou em sala de aula, vamos pensar nesse triângulo aqui, tá? Observem esse triângulo, que exatamente ele dá uma noção geral daquilo que nós debatemos. A norma padrão escrita formal, né? Ela está no topo, é a de maior prestígio social. Há quem diga que quem se comunica melhor por escrito na norma padrão, quando a gente fala até melhor, né? A gente se denuncia quem obedece à norma padrão, né? E tá com variações linguísticas na fala mais próxima dessa norma padrão, tem mais prestígio. Então, nós temos aqui a setinha subindo, são as variedades de maior prestígio. Quando isso se distancia da norma padrão, a fala, a expressão oral, ela se distancia da norma padrão, eu tenho estigmatização social, ou seja, eu tenho as variedades estigmatizadas. Por isso que a gente precisa entender, a escola deve ser um ambiente de debate dessas variações. O Enem já vem cobrando isso há um bom tempo, né? São pelo menos de 4 a 5 questões com essa pauta de variações linguísticas em determinado gênero, que nível de linguagem, mais formal, menos formal, qual é a variação linguística utilizada por aquele interlocutor. Por isso que a gente precisa estar ligado nesse conteúdo. E na nossa referência para discutir sobre isso, que é o sociolinguista Marcos Banho, né? Portanto, resumindo, a variação linguística, ela se caracteriza de que forma? Nós temos milhares, nós vamos listar algumas das mais importantes aqui. As urbanas, o que quer dizer isso? Não podemos só considerar as variantes rurais, as variantes urbanas também. Urbanas é a junção e a mistura de tudo num caldeirão de falantes, porque a língua, ela é viva, ela é dinâmica, ela é um rio caudaloso, como diz Marcos Banho. Hoje eu estou inspirada, né? Citando Marcos Banho à torta e à direita, né, meus bichinhos? A variação histórica, né, aquela que ainda traz alguns elementos utilizados no arcaísmo, que já caíram em desuso, que em um determinado momento, né, já foi do arco da velha. Lembra da questão que nós fizemos lá do Enem, né, em que tem a caracterização de algumas expressões que não se utilizam mais, né, ou que se utilizam por uma comunidade, né, que é mais velha, mais idosa, ou de um grupo social específico, tá bom? As profissionais, se nós entrarmos em um ambiente de médicos, cirurgiões plásticos ou cirurgiões cardíacos, eles vão usar expressões e caracterizações de um grupo social, eles vão se comunicar e vão entender. Para que serve a língua se não para comunicação? Né? Marcos Banho, inclusive, fala muito sobre isso, sobre os mitos, né, que envolve a nossa língua, que envolve a nossa linguagem, as nossas linguagens. Mitos como a gente não sabe falar português, isso não é verdade, eu estou me comunicando com vocês aqui, né? Eu não estou usando a norma padrão, eu estou mais próxima, eu estou usando uma variação de prestígio, uma variedade de prestígio, né? Aí nós temos aqui a híbrida, que é a mistura de todas, porque Marcos Banho diz que praticamente todas as variedades elas são híbridas, tá?
associar que aquele público que literalmente não teve acesso a uma escolarização formal ou, né, utilizam a língua para caracterização de uma linguagem específica de um povo, né, de uma cultura, de uma ideologia, tá certo? Você tem, por exemplo, em vários raps, você tem um slogan, né, linguístico, marcas linguísticas que vão caracterizar comunidades periféricas, que vão caracterizar, né, pessoas que estão ali à margem da sociedade, marginalizados, então expressões que aproximam, que caracterizam esse universo. Tá? Nós vamos ter a variação geográfica, que é aquela que a gente chama de regionalismo, vulgarmente chamando de sotaque, né, gente? Não é bem sotaque, e sim, é uma variação regional, é o ai, né? Até mostrei o videozinho do ai, né, do mineiro, que significa o trem, né? O trem no início da oração, o trem no final, como uma marca linguística, que inclusive é utilizada por muitos comediantes em stand-up, para dar caracterização do humor, para caracterizar uma região, como os mineirinhos ou umas mineirinhas, né? E a gente tem a situacional, que a determinada situação vai caracterizar a adequação de um tipo e de uma forma de linguagem, né? Nós temos, inclusive, na região Goiânia, aqui, né, em Goiás, nós temos uma caracterização muito interessante, além do trem, nós temos uma conjugação verbal que não é muito adequada em relação à norma padrão escrita formal, que é o nós vai, e aí, você tá bom? Nós tá bom, né? Ou seja, quando se fala, isso não é que a pessoa essencialmente não saiba conjugar verbalmente, é porque aquela gramática, ela aproxima as pessoas, ela dá intimidade a essas pessoas. Portanto, a gente não tem que usar o preconceito linguístico, a gente tem que entender a adequação dessa linguagem. Se eu vou para um discurso de formatura, se eu vou, obviamente, para um sermão, né, em uma igreja, se eu vou para eu tenho que adequar essa linguagem ao público, né? Eu tenho que adequar essa linguagem, obviamente, ao contexto histórico-social, ao gênero que eu vou construir, lembrando que os vestibulares em textos formais aí, em textos que vão ser para avaliar como texto dissertativo e argumentativo, vão cobrar a norma escrita formal padrão da língua portuguesa. E até a expressão culta da língua, ela é até questionável por Marcos Banho. Por quê? Essa coisa de chamar a norma padrão escrita formal de culta. As normas populares, a gramática popular, não quer dizer que ela não seja culta, porque vem de cultura, né? Ela tem uma cultura, ela tem uma massa cultural, ela tem uma caracterização cultural. Será que eu estou sendo clara? Espero que sim, né? Aí nós temos aqui, ó, diamésia. Diamésia é essa relação entre oralidade e escrita, né? Essa dicotomia e ao mesmo tempo que não é fracionada. É entender o que é adequado para uma oralidade, o que é adequado para uma escrita. Quando na escrita eu preciso trazer uma oralidade para caracterizar uma fala, por exemplo, na função fática, no diálogo, na interação em uma tirinha, né, em uma história em quadrinhos, eu vou precisar escrever exatamente como está se pronunciando, né? Então vejam que vão se usar aí onomatopeias para representar sons. Então o uso da língua, ela é um instrumento de comunicação, ela é um instrumento social. E a gramática normativa, ela não pode ser vista como a única forma, né, em que essa língua se manifesta. As variações linguísticas, elas fazem parte desse universo de diversidade social. Não esqueçam isso. Nossa língua, ela é múltipla, ela é um iceberg. E a gramática normativa, ela é uma ponta desse iceberg. É por isso que a gente precisa refletir, por exemplo, né? Se eu perguntasse assim, será que vocês estão me entendendo? De repente, alguns de vocês, se eu pedisse para que vocês me respondessem via emoji, né? Tô te fazendo uma pergunta via WhatsApp. Você tem que me responder rapidamente, via emoji. Aí vocês, tô pensando, o que é que significa isso? Estou pensando, professora. Ou seja, professora, isso daqui é uma variante, eu posso dizer então, né, que os emojis eles surgiram aí há quase aí alguns anos para cá. Isso é muito recente, essa linguagem que a gente está utilizando, ela é própria para mensagens de WhatsApp, para algumas mensagens no Facebook, para caracterizar, né, adesão, crítica, ou tristeza, ou alegria, ou pensamento, ou reflexão, né? Claro, essa é uma linguagem, tá? A gente tem que entender que essas variações, a língua ela vai ser modificada, ela é composta por código, né? Por tecnologias, né? E por linguagens. Então veja como isso é muito rico. Se eu até perguntei uns dias para trás para um grupo de alunos, né?
O que significava isso aqui? Porque eu já tinha recebido várias vezes no WhatsApp. Sou das antigas, não vou dizer minha idade aqui não, mas eu sou um pouquinho das antigas. Aí a pessoa foi, me perguntei, você está bem? Como é que você está? Ela foi e me respondeu assim, ó. Oh, meu Deus, que danada é isso, né? Tô meio velha na internet, será? Tô vovó na internet? Né? Me responderam, perguntei a minha filha, ela respondeu, isso é um sorriso. Tá? Isso é um código que é utilizado para uma comunicação em um ambiente específico. Eu posso colocar aqui isso daqui no texto dissertativo argumentativo para caracterizar alguém que de repente demonstra emoções, a caracterização? Não. Né? Se o tema da redação for, obviamente, né, sobre variações linguísticas ou as formas, né, diversas de fala e de escrita em ambientes e gêneros textuais diversos, eu posso até usar isso daqui como exemplo de linguagem, entre aspas, dizendo que isso existe em alguns ambientes, né, de redes sociais. Tá? Agora, no ambiente da rede social, lá no WhatsApp, numa mensagem privada, isso daqui é uma forma de dinamizar a linguagem? Sem dúvida que é. Portanto, para concluir, para quem não quer calar, lembrem-se, o universo nosso é rico em diversidades. Nós temos variações múltiplas e elas vão se adequar de acordo com a necessidade do indivíduo de se comunicar, de estar próximo ou, e muitas vezes, de se distanciar, né, de alguns grupos sociais. Não esqueçam, norma de prestígio é aquela que vai estar mais próxima da variação, né? Aí, literalmente, das variedades de prestígio. Lembra, norma, padrão, escrita formal não é variação linguística, hein, pessoal? Tá? Literalmente é uma norma padrão escrita em um ambiente que é específico em um gênero específico. Um beijo no coração. Olha, volta pro Fractal Revisa para assistir mais ainda. A gente volta em outro tema, em outra temática, com outra situação, problema. Mas o mais importante, a língua, né, é um universo riquíssimo, né? E a gente precisa ser poliglota na nossa própria língua. Um abraço, gente!